aos 2 de outubro de 1863. Reverendo Robert Calley, formalmente fui eleito pastor da Igreja Evangélica Fluminense. Desta forma, nossa denominação separou esta data para registrar o Dia do Pastor Congregacional. No ensejo, nosso sincero reconhecimento a todos os pastores congregacionais, aos presentes e em memória, e aos que por aqui passaram, deixando seu legado de fé, à causa de Deus e consequente à nossa denominação. Tenho o privilégio de ter filho, genro e irmão pastores da União de Igrejas Congregacionais. E eu fico a imaginar o padrão de pastoreio que Pedro teve. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Conforme a primeira carta de 1 Pedro, capítulo 5, verso de 2 a 4. Que esta seja a palavra que orienta a vida dos nossos pastores. Além disso, seja a nossa oração pela vida de cada um deles. Por fim, nosso reconhecimento e gratidão a Deus pela vida do pastor Rinaldo César, pelos 30 anos de ministério pastoral, dos quais quase 24 anos dedicado à IEC Tamarineira, nossa igreja. O Eterno continue guiando a sua vida, para que ele possa ter sempre bom ânimo e a ação do Espírito Santo esteja sempre presente em sua vida, para conduzir o rebanho que Deus lhe colocou para cuidar dele. Parabéns, pastor Rinaldo. Pastor, é um prazer fazer parte do seu rebanho. Um servo que obedeceu o chamado do seu Senhor. Tarefa realizada com muito amor. Não importa o trabalho que dá, Deus continua lhe fortalecendo para ir além dos 30 anos do seu ministério. Deus abençoe. Graças e paz, irmãos. Nesse momento em que nós estamos externando nossos agradecimentos a Deus pelos 30 anos de ministério do pastor Rinaldo, eu gostaria de fazer a leitura de uma passagem bíblica que se encontra em Ezequiel 33, verso 7, que diz o seguinte: A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. E o texto coloca 3 características de um ministro: ser investido por Deus, receber a palavra do próprio Deus e também ter a responsabilidade de falar em nome de Deus. Pastor Rinaldo, seu chamado ele é muito evidente, não há dúvidas, não apenas por sua trajetória no ministério, mas por toda a sua história de vida. Família católica, lá de Juazeiro. E aí é impossível não lembrar de Marcelo, colega seu de juventude, e certamente o senhor e os que lhe conhecem da época sabem do que estou falando, né? Pelo relato de Marcelo, para que o senhor viesse estudar aqui em Recife, só sendo um ato divino mesmo. Mas sua vida tem confirmado esse chamado. Receber a palavra do próprio Deus também é algo presente em sua vida e se materializa pelo estudo da Bíblia, por sua comunhão com o Senhor, por sua vida no altar, que são características facilmente reconhecidas por aqueles que lhe cercam. E por fim, ser porta-voz do próprio Deus é alimentar as ovelhas com as escrituras sagradas, é proteger o rebanho dos lobos vorazes que querem nele penetrar. E sem dúvida, pastor, para realizar isso é preciso gostar do cheiro de ovelha. E só para a gente citar um exemplo, nessa pandemia, né, nesse afastamento social que foi decorrente da pandemia, que coincidiu com o aniversário de 30 anos de ordenação sua, tivemos aí a oportunidade de reafirmar o quanto o seu ministério tem sido instrumento de Deus na vida daqueles que integram a Igreja Evangélica Congregacional em Tamarineira.
seja principalmente pelo carinho, não é, que o Senhor tem revelado, tem demonstrado com cada ovelha, seja do ponto de vista material, emocional e, acima de tudo, espiritual, né? Trazendo esperança e renovo da parte do nosso Pai para a travessia desse período tão difícil que nós fomos subitamente submetidos. Mas esse sempre foi seu perfil e não poderia ser diferente neste momento. E tudo isso nos leva a manifestarmos a nossa gratidão a Deus e a rogarmos que Ele continue a conduzir o seu ministério com sabedoria e na dependência dEle. Parabéns, Pastor Rinaldo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, ao nosso querido pastor Rinaldo e também aos nossos irmãos da IEC em Tamarineira. Gostaria desde já de parabenizar a iniciativa da União Auxiliadora Feminina da nossa igreja em promover esse culto de louvor e gratidão ao Senhor e homenagear o nosso pastor Rinaldo César pela passagem do Dia do Pastor Congregacional e também pela importante data dos 30 anos de ministério do nosso pastor Rinaldo. Então, em nome da minha própria família, em meu próprio nome, eu gostaria de deixar aqui o meu registro de gratidão a Deus pela vida do pastor Rinaldo. Tê-lo conhecido foi muito impactante na minha vida. Isso aconteceu quando eu ainda era adolescente. O pastor Rinaldo chegou na igreja em Tamarineira como um seminarista, estagiário. Eu acho que foi ali no período ministerial do pastor Jader, que o pastor Rinaldo chegou, esteve conosco trabalhando como seminarista. Foi um período muito interessante, de bastante aprendizagem para mim. Tivemos, junto com o pastor Rinaldo, boas experiências na igreja, também ali no convívio da minha família, na casa de minhas tias, na casa de minha mãe. Então, agradeço a Deus tê-lo conhecido. E o pastor Rinaldo seguiu a sua trajetória ministerial. Aprove a Deus prover a igreja em Tamarineira de um pastor assim tão dedicado como o pastor Rinaldo. O pastor Rinaldo volta para nós e assume ali a liderança da nossa igreja, como está até hoje, com mais de 20 anos de ministério aqui na igreja em Tamarineira. Então eu louvo o nome do Senhor Jesus por Ele estar provendo para nós um pastor tão diligente, tão dedicado, uma pessoa irrepreensível na palavra, uma pessoa que se dedica de fato a ensinar e viver essa doutrina e que se esforça em cumprir o ministério de cuidar do rebanho que o Senhor mesmo entregou em suas mãos. Então, pastor Rinaldo, fica aqui o nosso abraço, meu abraço, da minha família e o abraço da nossa igreja também. E a nossa alegria em tê-lo em nosso meio e servirmos ao Senhor sob a sua liderança. Isso para nós é um grande prazer. Que Deus continue te usando nas nossas vidas e continue trabalhando fortemente na continuidade daquilo que Ele tem para fazer na sua vida e na vida da nossa igreja. Quero compartilhar o versículo que é o mote da Confederação dos Homens das Igrejas Congregacionais. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e o versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que o Senhor assim nos abençoe. Parabéns, pastor Rinaldo, pelos 30 anos de ordenação. Sou muito feliz em tê-lo como meu pastor, como meu orientador. O senhor não é um pastor, você é um amigo, um irmão, um pai, para mim e para a minha família. Parabenizo por esses 30 anos de caminhada e o maior tempo em Tamarineira, como pastor efetivo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue abençoando sua vida. O senhor é um pastor que tem uma vida de exemplo, uma vida que nos traz alegria, prazer em ouvi-lo, um homem envolvido com a santa doutrina, um homem que honra a palavra do Senhor,
Então, somos felizes de ser alimentados espiritualmente pelo pastor Rinaldo. Então, parabéns, pastor.